felicidade vem de dentro. Deixa de criar expectativas em relação às outras pessoas e verás como a tua vida se torna mais leve. Tu sentiste-á mais feliz. Olá e bem-vindos a mais uma lição. O meu nome é Ricardina e para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou designer da mente. Eu ajudo indivíduos como tu que queres despertar o teu potencial e assumir a direção da tua vida, transformar os teus desejos, os teus objetivos em realidade. A felicidade vem de dentro, disse o Gil à sua mãe. A sua mãe não compreendeu. Como pode isso ser? Tenho tido tantas decepções ao longo dos anos. Como pode alguém sentir-se feliz? As decepções mais profundas, essas, ainda as traz sobre os seus ombros. Está convencida que as tem que descarregar até ao final dos seus dias. Desconhece o real poder do perdão. Sim, porque se o percebesse, realmente já se teria libertado. Perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. O perdão é um remédio. Na hora pode ser amargo, mas faz bem. Alivia o mal-estar interior, traz alívio para a alma. A cicatriz permanece, são lembranças de que temos uma história. O perdão evita, metaforicamente, a infecção da ferida, ajuda no processo da cura. A falta de perdão pode virar uma doença real e até levar à morte física ou morte da alma. A falta de perdão mata sonhos, mata projetos, perspectivas. Além disso, muitas doenças psicossomáticas, como a depressão, a ansiedade, o pânico, o cancro, doenças cardíacas, são causadas muitas vezes pela falta de perdão. Ao perdoar, é possível livrar-se do sentimento de amargura que te pode aprisionar em torno de uma memória negativa. O perdão é um processo. Podes começar por perder as esperanças de um passado melhor. O passado já não pode ser alterado. Quanto ao futuro, tudo está em aberto. Só podes agir no presente, no agora. Por isso se fala muito no poder do agora, porque efetivamente só no agora é que se pode agir, tomar decisões, ações ou então simplesmente fazer nada e continuar no sofrimento. Na lição de hoje, a autora partilha uma sugestão. Conta uma história diferente a ti mesmo. Reformula a história de forma a dar um contexto mais neutro dos fatos. Que a lembrança do ato passado não afete o teu presente nem abale a tua paz interior. Escreve e depois lê várias vezes para criar essa nova história na tua mente e libertar-te dessa carga que tens vindo a carregar ao longo dos anos. O objetivo é passar do desgosto ao perdão e, finalmente, à libertação. A tua libertação. Passemos agora então à lição. Perdoo tudo a toda a gente. Tenho um autocolante no carro que proclama: Deus abençoa o mundo inteiro sem exceções. Até agora ninguém o contestou. Confesso que há muitos dias em que essas palavras me desafiam e alimento algumas exceções. Já tive uma longa lista delas, acabaram por se resumir a uma só pessoa. Não me conseguia livrar desse ressentimento específico. É mais fácil perdoar a quem nos magoa do que a quem magoa aqueles a quem amamos. Como perdoar o pai que abandona a nossa filha, que deixou de aparecer na vida dela, que a desapontou todos os natais e aniversários, que não parava de fazer promessas que não cumpria. Acertara as coisas com ele anos depois de ela nascer. Tínhamos namorado 4 meses durante a universidade, mas terminei tudo. Meses depois, descobri que estava grávida. Quando lhe contei do bebê, sugeriu que nos casássemos. Não achei boa ideia. Se não queríamos andar juntos, com certeza que não nos devíamos casar. Quando a minha filha fez 5 anos, começou a perguntar pelo pai. Ele nunca a conhecera. Resolvi ser dura comigo mesma e percebi que não tinha o direito de o eliminar da sua vida. Depois de rezar e de me aconselhar com um mentor espiritual durante semanas, um dia telefonei-lhe e convidei-o a entrar na vida dela. Pedi desculpas por o ter excluído e deixei-o decidir se queria ter uma relação com ela.
Precisava de resolver o meu lado da questão e foi o que fiz. Ele tinha seguido em frente com a sua vida e casara-se. Ele e a mulher queriam filhos, mas ela não os podia ter. E ele nunca lhe contara que já era pai. Antes de conhecer Gabriel, alertei-o. Se lhe abres a porta, que seja de par em par. Não a podes conhecer e depois desaparecer. Isto é um compromisso e não uma curiosidade. E, portanto, pensa bem se é uma coisa que queiras mesmo fazer. Fala com a tua mulher e amadurece a questão. Certifica-te que a decisão é certa para os dois. Quando conheceu Gabriela, apaixonou-se. Começou a vê-la todos os meses e levava a passear fins de semana inteiros. Ele e a mulher tratavam-na como uma princesa e até lhe fizeram um quarto lá em casa. Esteve presente na vida dela durante uns anos e depois começou gradualmente a desaparecer. Ela regressava dos fins de semana a queixar-se de que ele passava o tempo a ajudar os vizinhos ou então as pessoas da igreja e que praticamente não o via. Depois, ele e a mulher adotaram 2 meninas. Passado pouco tempo, as visitas, os telefonemas, as cartas pararam. Como adolescente que era, Gabriela encheu-se de coragem e enfrentou-o algumas vezes. Telefonou e chorou e ele prometeu manter-se presente na sua vida, mas nunca o fez. Eu fiquei furiosa com ele por a magoar vezes seguidas. O que custava escrever ou telefonar? Receei que crescesse com sentimento de culpa pela ausência do pai e que pensasse que havia qualquer coisa de errado com ela e não com ele. Entrou na universidade, apaixonou-se e ficou noiva. O noivo era um canivete suíço humano, um engenheiro que adorava caçar, pescar e consertar coisas. Marcaram uma data, mas 8 meses antes, Gabriel quis adiar o casamento. Tinha acabado de se formar e nunca vivera sozinha. Precisava de algum tempo para crescer e tornar-se adulta. Mesmo que soubesse intimamente que não era um par certo, nunca o disse. Certa noite, tudo se desmoronou. Quando ela pediu para adiar o casamento, ele fez-lhe um ultimato. Era agora ou nunca. Ou mantinham os planos de casamento ou terminavam tudo. Depois de muitas lágrimas e sofrimento, devolveu-lhe o anel, ele partiu e ela nunca mais o voltou a ver. Foi a decisão mais difícil que tomara. Durante muito tempo sentiu-se frágil e sensível, até que participou num retiro sobre o perdão. Voltou mudada. O retiro libertou-a. Muitas vezes usamos o chavão perdoa e esquece. A maioria não consegue fazer o último e talvez não devessem, para se poderem proteger. Mas e se em vez de esquecer, contássemos a história de uma outra maneira? É o que se aprende no retiro. Em vez de retratar uma saga que nos transforma em vítimas e outro qualquer em vilão, reescreva o seu guião. Em vez de defender e justificar as suas mágoas, liberte-as de uma vez. Repetimos vezes demais a história das mágoas. Atraímos atenção e simpatia ao sermos vítimas ou termos razão ou sermos enganadas. Procuramos recompensas baratas que depois nos prendem. Se investimos em ter um vilão é porque adoramos ser vítimas. Temos de largar as 2 personagens desta história. A minha filha carregou com ela uma história que a magoava sempre. A de um pai que a abandonou vezes sem conta. O noivo era um tipo fantástico que ela magoou e abandonou. E se ela encarasse a história de outra maneira, de uma maneira diferente? Começou a contar uma história diferente a si mesma. O pai fizera o melhor que pudera. Por alguma razão não era capaz de dar mais. Não tinha nada a ver com ela. Já não podia encarar o tema pessoalmente. Não o podia mudar. Talvez ele também não pudesse. Nem ela nem o noivo tinham de ser vítimas. A sua história era a de um casal que se amara, trocara dádivas do coração e depois se libertara um do outro. Com o tempo, ele arranjou alguém para se casar e ela encontrou James, um presente incrível para todos nós. Esta história fê-la passar do desgosto para o perdão e para a liberdade. O perdão significa que se perderam as esperanças de um passado melhor. Ao princípio parece duro, mas quando se larga o que se gostava que o passado fosse, podemos começar a mudar o presente e a criar um futuro melhor.
Eu já experimentei. A história que sempre contei retratava-nos como vítimas, a mim e a Gabriel. Eu era a mãe solteira, pobre e batalhadora. O pai era o vilão que nos abandonara. Pouco antes do casamento, receei que ela ficasse triste por não ter o pai a levá-la ao altar. Mudei a consciência e decidi contar uma história diferente, não de ausência, mas de presença. Vasculhei os caixotes do sótão e descobri todas as fotografias que tinha do pai durante os meus tempos de estudante. Comprei um álbum e sentei-me com as minhas recordações. Colei as fotografias dele em cada página e escrevi sobre as qualidades que tinha. Depois fiz outro álbum com todos os homens que o substituíram na vida dela e preencheram os vazios. Foram o meu pai, os meus 5 irmãos e os meus amigos que a ensinaram a andar de bicicleta, a jogar futebol, a bater com o bastão. Colei a sua certidão de nascimento na capa. Desde que nascera, a linha pontilhada do pai ficara por preencher. Por baixo da certidão, escrevi uma história nova, que sempre fora verdadeira. Contei-lhe que a linha não estava em branco, por ela não ter um pai na vida, mas porque tivera tantos que não cabiam lá todos os nomes. Há quem diga que o perdão é um processo, é verdade, mas começa por uma decisão. Uma vez que decida mudar a sua história, obtém o seu final feliz. Quando a minha filha subiu ao altar, os homens que a ajudaram a criar, todos os pais substitutos que preencheram os seus vazios, rodearam-na de amor. E o pai biológico? A melhor parte dele estava lá, nela. O perdão é uma oportunidade para te libertares de amarras negativas do passado e seguir adiante. Portanto, liberta-te. Liberta-te da emoção da carga negativa que se encontra alojada no teu coração, que insistes em manter. Só estarás a fazer mal a ti mesmo. Essa dor acabará por tornar-se física se nada for feito entretanto. Libertando a revolta do passado, traz-te liberdade no presente e, portanto, paz interior, o estado mental necessário para te sentires feliz, em paz contigo mesmo. A felicidade essa já está aqui. Muitas vezes a chave que procura chama-se perdão. Vale a pena todo o esforço. Ser feliz, estar bem contigo mesmo, deve ser o teu estado habitual do dia a dia. Tu mereces. Espero que tudo isto tenha feito sentido. Entretanto, e até nos encontrarmos na próxima vez, fiquem bem. Tchau!